Maravilhados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a invenção do patrimônio nacional e sobre patrimônio e pós-modernidade. Bora lá? A hierarquia política, religiosa e a da riqueza passaram a disputar a posse, a produção e a exibição dos semióforos, A religião estimulando os milagres que geram novos lugares sagrados, novos santos e novas relíquias. O poder público estimulando a propaganda que produz novos lugares, novas pessoas e novas datas para o culto cívico. E o poder econômico estimulando tanto a aquisição de objetos para convertê-los em semióforos, por meio de coleções privadas, como o surgimento de novos saberes produtores de semióforos, arqueologia, paleontologia, etnologia, história da arte. É nessa disputa de prestígio, poder e riqueza que o Estado-nação inventa a ideia de patrimônio cultural da nação, aquele que o poder político detém contra o poder religioso e o poder econômico. Pois enquanto os semióforos religiosos são particulares à crença e os da riqueza são propriedade privada, o patrimônio cultural nacional coletivo celebra os feitos da nação. Porque o Estado-nação se viu compelido a inventar o patrimônio cultural nacional, como museus, bibliotecas e arquivos públicos, monumentos e reservas ambientais? Por dois motivos. Em primeiro lugar, pela pressão de uma classe média crescente que, não tendo poder nem riqueza, deseja ter acesso aos objetos e às significações. Em segundo, como consequência da luta de classes, pois se cada classe institui seus próprios semiófilos, os conflitos sociais não poderão ser controlados nem pela classe dominante, nem por seu Estado. É por isso o primeiro semiófilo instituído pelo Estado foi a própria ideia de nação, sujeito e objeto dos cultos cívicos que ela presta a si mesma a partir da nação. A partir da nação instituem-se os semiófilos nacionais e, com eles, o patrimônio cultural e ambiental e as instituições públicas encarregadas de guardá-los, conservá-los e exibi-los. Com isso, gradualmente, a ideia de patrimônio ambiental integra o meio ambiente entre os objetos semiófilos. Não se trata, como na antiguidade, da eleição de lugares e astros nos quais o sagrado e o invisível se manifestam, mas da ideia de que a natureza, como território nacional, deve ter algumas de suas partes preservadas e publicamente exibidas. Porém, assim como na antiguidade, o semióforo natural no Estado-nação é um objeto cultural, é uma ideia, uma significação e não uma simples coisa externa. Na sociedade contemporânea, a ideia de patrimônio cultural e ambiental acrescenta-se a ideia pós-moderna de que as cidades são empórios de estilos e de imagens, exibindo a multiplicação de objetos do patrimônio. É assim que surge o museu do telefone, o do rádio, do cinema, do automóvel e assim por diante. Acrescenta-se também a ideia de que as cidades em si são museus. Reservam-se edifícios e logradouros, parques e rios, lagos e bosques aos quais se atribui a qualidade de semióforos, de maneira a garantir, primeiro, que todo o restante possa ser devastado pela especulação imobiliária. Segundo, que a preservação cultural e ambiental produza retorno positivo de imagem aos governantes, além de isenções fiscais para empresas privadas que se dispõem à preservação. Em outras palavras, o patrimônio cultural e ambiental, que era fonte de poder para o Estado-nação, torna-se uma mera questão econômica e política de marketing. Com o surgimento do mercado de antiguidades, o sentido originário do semióforo é invertido. Cresce a ideia de que qualquer objeto pode se tornar objeto de significação ou objeto histórico, com base nas decisões desse mercado sobre o que é antigo. Sob a ideologia pós-moderna, novamente, a oposição entre natureza e cultura perde validade, porém, porque agora tudo é mercadoria e objeto de marketing. A universalização do mercado capitalista é o que permite a defesa do chamado patrimônio ambiental, uma vez que ela se institui no exato momento em que a natureza é devastada, pois o patrimônio elege, segundo critérios econômicos, o que deve e pode ser retirado do circuito da atividade econômica, o que não nos deve surpreender, já que a natureza tornou-se uma construção científica e mercantil. Então, tem uma vista parcial da favela da Rocinha e do bairro de São Conrado, na cidade do Rio de Janeiro, a partir do Parque Nacional da Tijuca, em 2012. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vivos, até a próxima.